aluna do 7º ano, que ela está dizendo assim, PH, ó, intimidade. PH, sei que o ser humano comete muitos erros, mas também traz coisas boas. E se o ser humano não existisse, será que iria acontecer algum desequilíbrio na natureza? Sim, boa pergunta. Uma excelente pergunta, Raira. Todo ser vivo, ele promove alguma alteração, até uma planta mesmo. Experimente plantar, né, uma planta artificial onde cresce muitas outras que a gente costuma chamar de ervas daninhas, né? A competição entre essas plantas, por exemplo, pode levar à extinção. Quando a gente fala de relações ecológicas, a gente tem aquelas relações que são de cooperação, de mutualismo, às vezes, que é quando um depende a sua sobrevivência depende muito do outro. A gente tem competição, a gente tem predação, a gente tem parasitismo. Se você pensar os vírus aí, que está assolando a humanidade, ele parasita até bactéria. Então, a ideia da espécie é, olha, eu quero reproduzir. O ambiente, ele dá suporte à minha sobrevivência e eu quero reproduzir. Mas à medida que eu aumento demais, algum aspecto ambiental, ele vai entrar como fator limitante. Então, falar da espécie humana agora é porque a gente está falando de nós para nós. Nessa importância, porque a gente quer continuar a existir, porque a gente quer entender como é que esse ambiente ele funciona, que às vezes limita a vida, mas que também a gente possa coexistir, né, com as diversas espécies, porque elas têm um valor para a gente também, né, e não somente um valor material, mas imaterial também. Então, toda espécie, quando está no ambiente, ela quer dominar o mundo. Toda espécie ela tem uma síndrome do pink cérebro, aquele desenho que todo dia o Pink dizia, o cérebro dizia para o Pink, Pink, hoje vamos dominar o mundo. E quase todo dia não dava certo essa ideia. Então, todo e qualquer ser vivo na natureza... Porque não é possível, né, na verdade, dominar o mundo. Não é possível, porque o próprio ambiente ele é controlador dessas dominações. Ele não deixa, ele limita. Porque você vai precisar de recursos para sobreviver, você vai precisar de água, você vai precisar de um mineral ali, você vai precisar de uma proteína acolá. Então, essa relação, né, ela é altamente dependiosa. Então, a gente não vai ter. Se não existisse seres humanos, qualquer outra espécie que conseguisse, né, dominar os espaços terrestres, elas teriam que se reinventar, elas teriam que saber lidar. As plantas fizeram isso. Antes dos animais conquistarem o ambiente terrestre, as plantas já estavam aí. Eram plantas que, a princípio, dependiam muito da água, aí se reinventou, conseguiu ter menor dependência da água. As plantas com flores foram que tiveram maior sucesso. Falando em água, tem uma pergunta aqui também e aí você percebe o seguinte, ó, as plantas com flores, todo lugar que você olha, praticamente é planta com flor. Elas dominaram o espaço terrestre de uma forma absurda, mas elas não teriam feito isso sozinhas. Insetos, que são os principais agentes polinizadores delas, se eles não existissem, essas plantas com flores, por exemplo, não passaria dos primeiros 1000 metros ali à beira de um rio, à beira de um mar. Então, a gente entende que o ambiente ela limita. A forma como a gente se reinventa é o que faz a gente perdurar enquanto espécie na humanidade e na história da Terra. Gente, nós iniciamos, né, com todo o contratempo, iniciamos às 18h25, 17h25, 25 minutos já atrasados, né? O tempo é de 1 hora, né? Nossa live já estamos em 18h18. Então, estamos encerrando daqui a pouquinho. Algumas perguntas aqui serão ainda respondidas no próprio formulário que os alunos irão responder ao término dessa live. Tem lá a opçãozinha do aluno fazer a sua pergunta, e aí a gente vai entrar em contato depois com o nosso apresentador, com o nosso palestrante, para tirar algumas dúvidas. Então, se a pergunta de vocês não for respondida agora, fiquem tranquilos que ela será respondida posteriormente, tá? Tem uma pergunta aqui de Lucas que eu achei interessante,
que ele diz: Tales de Mileto achava que a água era a essência de todas as coisas. Refletindo sobre a ação humana, sobre a natureza, o meio ambiente e o meio ambiente, porque a água... Ai, espera ainda. Deve ser porque essa o meio água é ambiente essencial para a vida, né? vida de tudo. Epa, você conseguiu entender, Paulo? Eu sim, Na mais ou menos. verdade, Deixa eu pegar deixou de a ser, ideia. né? Isso. É a ideia da a água, por essência, para a sobrevivência de qualquer espécie, né? A gente tem uma vida no nosso planeta Terra que ela é originada a partir de um ambiente aquático. Então, talvez aí a dependência que a gente desenvolveu ao longo de toda essa história com a água. A saída dos seres vivos do ambiente aquático ao ambiente terrestre, ela se dá de uma forma recente, de alguns milhares de anos. Imagina a vida na Terra, bilhões de anos. E o avanço para o ambiente terrestre, a princípio da água, ela se dá a alguns poucos milhares de anos. Então, a gente é compreensível, então, essa dependência da água. Existe um animalzinho chamado tardígrado, que esse tem um pouquinho menos de dependência, ele consegue sobreviver em ambientes bem extremos, assim, com pouca água. E aí eu acho que é essa a nossa dependência, até porque a água é um meio onde reações químicas acontecem, tá? Eu vi aí uma pergunta do meu amigo Douglas, que foi parceiro aí de várias viagens, ele é professor também, e parceiro de várias viagens quando a gente fez uma especialização juntos. Douglas perguntou sobre os impactos positivos e negativos no ambiente com relação a esse período de pandemia. Né? Uma pergunta interessante ali nesse sentido. O que é que aconteceu de ruim? O que é que aconteceu de bom? Né? Existem coisas boas que acontecem, né? nesse meio tempo. Então, você vai ver aí, por exemplo, ambientes extremamente perturbados, como o ambiente marinho, que recebem. Vai chegar uma hora que a gente vai ter mais plástico do que peixe dentro do mar, né? Que tem uma série de dejetos orgânicos que são jogados diariamente nesses mares por aí afora. A gente percebe em ambientes que a areia, por conta da entrada e saída de seres humanos, a própria areia ela cria uma turbidez da água, a água fica um pouco mais embaçada. E à medida que o ser humano ele não começa a aparecer ali, a gente tem uma água um pouco mais transparente, mais límpida, as praias sem aquelas latinhas ou palitinhos de espetinhos, né, ficando ali expostos o tempo todo, mas em contrapartida a gente também tem que refletir, né, sobre essas relações, esses comportamentos humanos, por exemplo, que muitas vezes é egoísta, porque eu preciso ir à rua, às vezes para nada, para caminhar, a gente sabe que é difícil. E no ambiente urbano, onde o cinza ela é muito pertinente, é muito presente, né? No ambiente urbano, o cinza é muito presente. E quem quer fugir para criar uma relação mais saudável, ele sempre foge para o verde. E aí a gente vai para uma roça, a gente vai para uma mata, a gente vai para uma cachoeira. Todo mundo que quer construir, olha, hoje eu quero relaxar, eu vou para o verde. Então, por que não a gente começar a refletir esse negócio? Aproximar o verde, ou colocar pontos verdes dentro de um cinza. Eu vejo, às vezes, com muita tristeza, tem uma árvore numa calçada, mas que está atrapalhando o paisagismo daquela loja. Ela é decepada, ela é retirada daquele espaço ali, deixando... Né? A gente tem dados aí que embaixo de uma árvore de aproximadamente 5 metros de altura, a copa da sua árvore pode diminuir até 1 grau da temperatura. Quando a gente vê no meio do sol quente, é embaixo de uma árvore que a gente tenta um pouco mais de suavidade da temperatura. Então, a gente precisa do verde, a gente precisa estar perto dessas conexões dessa natureza. Então, o impacto positivo é que mostra que quando o ser humano sai um pouco de cena,
Os ambientes eles conseguem se reestruturar em uma velocidade até respeitosa, assim, de uma velocidade até surpreendente. Mas o que há de negativo é justamente esses comportamentos. Existem vários estudos que mostram a iminência de novas doenças para aparecer, e aí essas revisões de conceitos, as relações culturais que a gente tem. Por exemplo, eu vou pegar aqui, a gente fala muito de China, né? Aconteceu uns 2 ou 3 anos atrás, no interior do Piauí, caçadores de tatu, que é típico da nossa região, que sofrem depredação com muita frequência, né? Caçadores de tatu se infectaram por um fungo presente no sangue do tatu, mas que para ele, na pele do tatu, mas que para ele não tinha nenhum problema, mas desencadearam problemas respiratórios em decorrência disso, inclusive com algumas mortes em relação a isso. Se em vez de um fungo, fosse um vírus, e que esse vírus fosse transmitido via os mesmos formatos que o coronavírus transmite, possivelmente o Brasil poderia ser o fruto de uma pandemia. Quando a gente avança com a agricultura em direção às florestas, alguns impactos a gente vai ter. Leishmaniose, quem já ouviu falar de calazar, existe um mosquitozinho que se adapta muito bem a esses ambientes que são modificados e a gente tem transmissão de doenças que podem, então, ocasionar a morte das pessoas, né? Ou pelo menos enfermidades complicadas. Então, toda vez que o ser humano ele adentra num ambiente onde as relações estão bem estabelecidas, elas, então, acabam impactando. A gente teve aí a questão do Brumadinho, né, e os outros rompimentos de barragem que houve ali na região de Minas Gerais, e logo em seguida as repercussões desse desastre ambiental foi justamente uma epidemia de febre amarela, né, por conta que há uma turbulência naquelas regiões onde tem muito mato, né, tem muita floresta, tem muitas relações bem construídas, o sistema sinotrópico ali está bem estabelecido. Quando a gente, né, modificou um macaquinho que estava com a doença, se aproximou de uma área urbana, e aí lá já encontrou um mosquitozinho que consegue transmitir com mais facilidade, daqui a pouco o homem entra numa floresta dessa para sobreviver, mas acaba sendo contaminado, e por aí a vida segue. E que tal falar do Aedes aegypti, as arboviroses que ele transmite? Porque nesse período agora de pandemia, é um período de inverno no Brasil, está chovendo em muitas regiões, e aí as pessoas jogam lixo. Tem um horário do carro passar, principalmente aqui no interior, a gente não tem como... O nosso tempo já sinalizou aqui, Paulo Henrique. Nós temos 22 segundos. Ai, Paulo meu Henrique, Deus do vamos céu. lá. A gente pode restabelecer uma nova conexão, repensar, reutilizar